Hoje a palavra vai falar com muita gente aqui, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo também. Palavra sobre igreja. A palavra é a seguinte: por que precisamos da igreja? Eu vejo assim, pessoas às vezes afastam da igreja, né? Outros acham que não precisa da igreja. Eu leio a Bíblia em casa, eu faço tudo em casa, eu oro em casa, e às vezes não precisa da igreja, não é mesmo? Só que a palavra é bem clara sobre igreja. Qual foi a função dos apóstolos? A função deles, na verdade, era abrir igreja. Tanto é que Jesus, ele disse lá para Pedro, né? Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então falando sobre igreja. A gente começou ali, né? No Novo Testamento. No Velho era o templo, só existia o templo. Então o povo vinha de longa distância para adorar a Deus ali no templo. Então Deus, ele tem um lugar específico para ser adorado. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em casa, qualquer lugar. Mas Deus, ele tem um lugar específico para ser adorado. E hoje, né, há 2000 anos, né, para cá, se chama igreja. E onde a missão dos apóstolos era percorrer todo o território, né, até a Ásia, né, que lá está as 7 igrejas, para abrir igrejas. E ali ele deixava sempre um pastor ali, né, para cuidar da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, para começar, eu pedi para vocês abrirem lá a Bíblia lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 20. Hoje nós vamos entender um pouquinho o que é igreja, por que da igreja, o quanto nós precisamos da igreja. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Amém? Tem um pouco craque aí, o povo está no celular também, rapidinho, né? Amém? Então tá assim, ó. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Então, Jesus está falando aqui que precisa no mínimo, para Jesus estar no meio, precisa de 2 pessoas, no mínimo, né? 2 ou 3. Aí eu falo assim, um casal, eu vou ser uma igreja na minha casa, eu e minha esposa, né? Ou um filho, 3. Tá bom, dá certo. Só que tem um detalhe. Para ser igreja, se você... Sabe, aí minha casa agora é uma igreja, eu e minha esposa somos uma igreja, beleza, tranquilo. Só que tem um detalhe, para você ser uma igreja, aqui tem várias regras. E uma delas é o quê? Frutificar, pregar o evangelho, ganhar almas, abrir novas igrejas. E aquele casal, ele vai cumprir com todos os propósitos? Ele tem que, a partir de que o casal decide ser uma igreja, a partir dali, logo tem que ser mais pessoas ali. A casa dele torna uma igreja, então ele tem que trazer pessoas para ali. Então ele tem que evangelizar, ele tem que sair para a rua, evangelizar e trazer pessoas para a igreja. Como fazem aqui, não é mesmo? O Jonathan, que é um ganhador de almas ali. E o Socisto, né? Outro, né? Fervoroso, trazendo almas, vem com carro cheinho. Glória a Deus. Então essa é a função da igreja. Então esse casal que se tornar uma igreja, ele vai ter que pregar, vai ter que dar frutos, ele vai ter que estar ligado à videira, como fala lá, né, em João, né? Então você vai abrir lá em João, capítulo 15, João 15, 5, ele fala muito sobre a videira, sobre o frutificar, sobre o dar frutos, e ainda fala assim, que aquele que não der frutos, o que acontece com aquele que não der frutos? Pesado o que fala aqui, mas é verdade, a palavra de Deus está dizendo. Então, por isso nós precisamos da igreja, realmente. E ali tem aquela casa, que aquele casal se tornar uma igreja, que ele se torna uma grande igreja ali, e daí que não vai caber na casa dele, vai ter que abrir um tempo. Aí pronto, resolveu o problema também, né? Ficou bom, não é mesmo? Glória a Deus. Então João 15, versículos 5 e 6, fala assim, Jesus falando, né? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhança de ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Olha o seu final aqui, aquele que não der frutos. Então nós temos que estar ligados à videira. Nós somos os ramos, né?
Jesus, ele é a videira. Deus, ele é o agricultor. Então nós, como ramos, estamos ligados na videira, nós temos que produzir o cacho de uva dele, produzir o fruto. E como, trazendo, né, para o natural, nós temos que fazer o quê? Como vamos produzir frutos? Se nós somos uma fruta, nós temos que produzir uma outra fruta como nós. Nós somos cristãos, nós vamos produzir outros cristãos como nós. Então nós temos que produzir, nós temos que dar exemplo, nós temos que ganhar alma, nós temos que pregar a palavra, nós temos que levar a palavra ao perdido. Então nós temos que fazer. Se nós viemos e enxertamos em Jesus e não fazemos nada, não frutificamos em nada, aí fala aqui que nós somos lançados fora e sermos queimados. Está falando da perda da salvação. Mas o que é o frutificar também? O frutificar é fazer a obra. Eu vou lavar banheiro na igreja, você está frutificando também. Eu vou fazer limpeza na igreja, está frutificando também. Eu vou ser porteiro lá na igreja, está frutificando também. Então, alguma coisa temos que fazer. Nós temos que sentar na cadeira e ficar e não fazer mais nada. Não pode. A palavra é bem clara sobre isso. Então vamos frutificar. Se você, às vezes você não traz ninguém para a igreja, mas você está pregando, você está falando, você está frutificando, você está ali, né? Produzindo, você está falando, você está levando um evangelho às pessoas. Isso é frutificar também. Se você conseguir trazer uma alma para a igreja, nossa, maravilha. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Olha o que fala lá se quiser abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, versículos 4. 1 Pedro 2, 4. Vamos ler o 4 e 5. O apóstolo Paulo falou muito de igreja. É muito. 1 Pedro 2, 4. Lá no finalzinho. Se for Apocalipse voltar um pouquinho, você acha mais fácil. Amém? Oi? 2, 4. Amém? Vou ler aqui. Glória a Deus. Tá assim, ó. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então está falando aqui de pedra, falando no comecinho, falou assim, que chegaram-vos para ele a pedra que vive. Quem está falando aqui? De Jesus, que foi rejeitada. Está aqui, rejeitada. Sim, pelos homens, não por Deus. E está falando aqui, que ele é pedra eleita preciosa, mas fala também de nós, que também vós, falando para a igreja, Pedro falando, também vós mesmo, que como pedras que vivem, falando para o povo, pela igreja, que nós também somos pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo. Então, como que a igreja é um templo, como que ela é construída? Com tijolos, não é mesmo? Com pedras ou tijolos, naquela época era pedra, né? Usava muita pedra. Hoje são tijolos. Mas nós, está falando, o apóstolo Pedro está falando que nós somos como se fossem pedras vivas também, para nós edificarmos um templo. Mas aqui nós somos cada um tijolo, para edificar a igreja. Então nós formamos uma igreja com os tijolos que cada um está falando aqui, entendeu? E daqui a pouco nós vamos ver lá em Romanos que fala sobre o corpo de Cristo, que o Cristo é a cabeça. Então a igreja nos proporciona o povo de Deus para viver. Então você quer coisa melhor? Que nós estamos vivendo no meio do povo de Deus? Porque uma coisa você está nós vivemos neste mundo, que o mundo jaz do maligno, certo? O mundo é do maligno. E nós estamos lá no meio deles. Só que lá, quando nós vivemos no povo de Deus, que é a igreja, quando nós saímos daqui fortalecidos, nós chegamos lá no mundo, nós estamos como luzeiro. Nós somos luz no meio daquele povo ímpio. E lá nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a diferença quando chegamos lá. Chegamos lá, as pessoas vão olhar para nós e ver a diferença em nós. E tem que ver a diferença em nós como cristãos, como luz, ou como sal da terra, como falam, né? Nós temos que ser sal, dar sabor. Amém?
E precisamos um dos outros. Ninguém pode ser um verdadeiro cristão isolado. Sabe por quê? Um exemplo. Lá na África, um búfalo. Búfalo é um animal muito forte, não é mesmo? Forte. A manada de búfalo, os leões não conseguem atacar. Mas o que os leões fazem? Eles vão, né, no redor ali, até sair um fora do rebanho. E a hora que um búfalo sai do rebanho, já era. Aí junta 3, 4, 5 leões em cima dele ali, já era. Agora você imagina uma ovelha. A ovelha, coitada, fraquinha, né? Mas só que atrás de nós, ovelhas, tem um leão gigante, né, que é o leão da tribo de Judá. Amém. Que nenhum lobo pode chegar. Agora você imagina bem uma ovelha sozinha. Ovelha sozinha, ela é presa fácil por inimigo. Então, se você está fora da igreja, você vira presa muito fácil. Mesmo que você esteja lá buscando Deus, dando a palavra, mas você vira presa fácil. Porque o diabo, ele está ao derredor, não é mesmo? Né? Você está lá, mesmo estando sozinho da casa, buscando a Deus, né? Lendo a palavra, orando, né? Mas você está ali sozinho. O diabo ao derredor, jogando seta na tua mente. Você acaba enfraquecendo, porque a igreja, mesmo que a pessoa chegue na igreja hoje, ela não entende muito bem como está, mas ela está em pecado ainda, mas ela está aqui na igreja. Talvez ela não esteja salva ainda, entendeu? Mas ela está aqui, ela é protegida por uma muralha, que é a igreja, porque aqui nos fortalecemos um ao outro, nós oramos um pelo outro. E a pessoa aqui, ela vai ter o entendimento da palavra, aqui ela vai se fortalecer. Amém? E a igreja nos proporciona os princípios para viver. É onde nós ouvimos a palavra, a verdade, e tem que ser pregada a verdade. Infelizmente existe aí falsos profetas, né? Igrejas que estão abertas por falsos profetas, infelizmente existe. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que confiar somente em Deus, não é mesmo? Que a palavra lá em Jeremias fala assim, que maldito o homem que confia no homem, não é isso? Aí, mas como é que eu não posso confiar? Eu não posso confiar no pastor que está ali falando? Você tem que confiar em Deus, não tem que confiar no pastor. Porque o que acontece? Se você confia em Deus, você vai buscar recurso aonde? Você vai buscar a verdade aonde? Nesse livro aqui. Então, tudo que eu falar aqui na frente, vocês têm que chegar na tua casa, pegar esse livro aqui, ler ele, para ver se eu estou falando a verdade. Porque eu não vou confiar no pastor, eu vou confiar nesse livro. Vamos ver se o pastor está falando a verdade. E eu tenho que falar a verdade aqui na frente, porque se eu não falar a verdade aqui, eu vou prestar conta com Deus depois. Mas mesmo assim, vamos conhecer esse livro, vamos ler esse livro, amém? E vamos conhecer e vamos passar para frente o nosso conhecimento. Enquanto nós mais lermos esse livro, mais conhecimento nós ganhamos, mais sabedoria nós recebemos de Deus e mais nós vamos passar para frente esse conhecimento. Amém? E sempre buscando a direção de Deus, porque para entender este livro aqui não é fácil, não é mesmo? Ele é complicado, mas nós temos que pedir para quem? Pedir para o autor deste livro nos trazer revelação. Quem que é o autor? O Espírito Santo. Então, antes de abrir esse livro aqui, antes de abrir ele, você faz o quê? Faz oração. Espírito Santo de Deus, vem, fala comigo, traz revelação neste livro aqui, em nome de Jesus. Aí você abre, começa a ler. Você vai ver o entendimento que você vai ter. Amém? Lê este livro aqui sem a presença do autor, você vai interpretar errado. É assim. Na igreja somos nutridos e alimentados. Muitas vezes, né, quem está fora da igreja, ele está anêmico espiritualmente. Porque mesmo que ele lê a palavra, ele precisa ir para a igreja para ouvir. Ele precisa ouvir a palavra, ele precisa orar, ele precisa louvar a Deus, ele precisa estar reunido no templo com os irmãos. Você entende a diferença? Quando você ora em casa, quando você louva na sua casa, quando você vem para a igreja, a diferença que é? É muito diferente. A presença do Espírito Santo é muito maior, tem anjos ao redor guardando este lugar. E nós precisamos estar reunidos como igreja. Amém? E nós, assim como nós alimentamos nosso corpo, né, com o café da manhã, com o almoço, a janta, né, e outros alimentos, nós precisamos alimentar o nosso espírito através da palavra, através do louvor a Deus, da adoração a Deus, através de estarmos reunidos como igreja. Amém? Glória a Deus. E agora vamos entender sobre o corpo. Eu queria que você abrir em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 4. Depois de Atos, né, vem Romanos. Esse mesmo versículo aqui, está em Romanos 4, 12, né? Ele está também em Coríntios. Ele está um pouquinho diferente lá em Coríntios, mas ele fala o mesmo tema, o mesmo sentido.
Oi? 12:4? É Romanos 12:4. Amém? Glória a Deus, vou ler aqui. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou a quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele se referiu à igreja, né, aqui nós, como igreja, se referindo ao corpo, que Jesus era a cabeça. Aqui não fala, mas lá em Coríntios fala que Jesus, ele é a cabeça. E cada um de nós somos um membro do corpo. Assim como cada parte do corpo tem uma função. A mão, né, tem a função dela de pegar. Cada dedo também tem uma função de um ajudar o outro a pegar um objeto. Os pés, a perna para andar, os pés para dar o equilíbrio. Né? Nariz para cheirar, os olhos para ver. Assim como cada parte do nosso corpo tem uma função, assim como igreja também, cada um tem uma função. Né? Uns na portaria, outros gostam de fazer uma limpeza na igreja, outros é evangelismo, a maioria segue como evangelista, que na verdade o evangelista é para todos ser o evangelista. Falar da palavra, levar a palavra às pessoas que estão lá fora, né? E trazer para a igreja. Então, nós temos que fazer o quê? Nós como um corpo, cada um tem uma função. Né? O louvor, um é guitarrista, o outro é baterista, o outro é baixista, né? O outro está lá louvando, o outro abre o culto, o outro prega desoferta, né? O pastor prega a palavra, e cada um tem uma função, assim como o corpo também. O apóstolo Paulo deixou bem claro sobre isso, sobre nós sermos um corpo. Amém? Lá em Coríntios fala um pouco diferente, se vocês puderem ler lá em Coríntios, como que fala a palavra lá em Coríntios, que é interessante. E a igreja nos dá os propósitos para viver. Qual que é o propósito de cada um? O meu propósito de viver é servir a Deus. Por que servir a Deus? Porque Deus, a palavra de Deus, ela me orienta a fazer isso. Mas qual que é, na verdade, o meu grande propósito? Servir a Deus e buscar a Deus. Porque o meu destino qual que é? É o reino de Deus. É o reino de Deus. Esse é o nosso destino de cada um de nós. Então, tem um propósito de viver para servir a Deus. Porque aqui, tudo que você fizer aqui nessa terra, nesses anos, poucos anos que nós estamos de vida aqui, que vive aí 100 anos, né? que vive muitos 100 anos, né? Que na verdade é muito pouco, perto de uma eternidade que nós temos pela frente. Que nós temos aí, ó, vivendo 100 anos e uma eternidade pela frente. E nós estamos decidindo o que vai acontecer na nossa eternidade. Porque a palavra fala, eu falo assim, mas tá aí, mas se eu viver aí do jeito que eu quero, à vontade, não vou buscar Deus, não, mas não, quando eu estiver morrendo, eu vou lá e buscar Deus, né? Beleza. Se você der sorte de saber a hora que você vai morrer, né? Para você buscar Deus, amém. Você consegue ser salvo, sim. Só tem uma coisa, chegar no céu, você vai arrepender tanto. Porque lá vai ter galardões, vai ter o julgamento para receber galardões. E aí lá os galardões vão ser distribuídos de acordo com as tuas obras aqui na terra. As obras não te salvam. O que te salva é a graça, é Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. E chegar lá no céu, você vai olhar a casa do vizinho, aquele castelo maravilhoso, né? Você vai estar morando numa mansão também, tá? Por mais que você não fez nada aqui, entrou no céu, você vai ter uma mansão sua lá. Mas o castelo do vizinho vai ser de arrependimento, não ter feito as obras aqui na terra. Então, o propósito de viver aqui, de fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de entender esse livro aqui, fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Entendeu qual que é o propósito de vida aqui? De cada um de nós? Amém? Amém. Na igreja descobrimos que a nossa existência não é fruto do acaso, mas que há um significado e objetivo para nossas vidas. Você vai abrir lá em 1 Pedro também de novo? 1 Pedro 2,9. 1 Pedro capítulo 2,
9. Aqui o apóstolo Pedro está dando um recadinho para a igreja. 1 Pedro 2,9. Olha o recadinho que Pedro deixou para a igreja. Falando assim, ó. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Eu falo assim que por eu estar aqui hoje pregando a palavra, isso foi um ato poderoso de Deus na minha vida. Eu me converti vai fazer 13 anos agora, 2021. Deus me tirou das trevas, me trouxe para a luz. Eu estava nas trevas. E eu achava que estava nas trevas, está tudo certo comigo. Eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, está tudo certo comigo. E eu acho que estou indo para o céu, né? Nunca tem certeza, né? Você está lá no mundão, você nunca tem certeza que você está indo. Mas você acha que está indo para o céu, que você não mata, não rouba, não faz mal para ninguém. Mas na verdade eu estava nas trevas. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Um milagre tão grande, tão grande. Um dia eu quero contar para a igreja o meu testemunho. Como que Deus me tirou das trevas, qual foi o milagre que eu recebi. E hoje estou na luz. E o que eu tenho que fazer? E qual que é a missão que o apóstolo Pedro deu aqui para mim? Para mim, anunciar os atos poderosos de Deus. Tudo que Deus tem feito na minha vida. E tem feito coisas maravilhosas. E tem me usado agora para pregar o evangelho. Para você ter ideia, antes de eu vir para a igreja, eu não pegava o microfone por nada nesse mundo. Era tímido. Olha o que Deus fez comigo. Só de estar aqui hoje falando para vocês, no microfone, falando para a igreja, pregando a palavra, isso é maravilhoso. Hoje, esse livro aqui, eu nunca gostei de estudar na minha vida, nunca gostei de estudar, nada, nunca li um livro na minha vida. E quando eu me converti, eu peguei esse livro, comecei a ler ele, comecei a apaixonar tanto por esse livro, que hoje eu não paro de ler mais. O povo sabe que eu já li 11 vezes esse livro inteiro. E não acha, é raro as pessoas que já fez isso, de ler tanto esse livro aqui. E eu quero ler mais, porque eu tenho muito para aprender ainda com esse livro. E eu tenho que fazer o quê? Anunciar a palavra de Deus. E todos nós temos essa missão de anunciar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós somos embaixadores de Deus neste mundo. A igreja nos dá o poder de Deus para viver. Nós recebemos esse grande poder do Senhor, no nome de Jesus. Porque todo o poder foi dado ao nome do Senhor Jesus. Então, e Jesus, ele fez o quê? Ele deu para a igreja o nome dele, para nós usarmos esse nome que tem todo o poder, para fazer milagres, para expulsar demônio, para fazer tudo em nome de Jesus. Nós temos que abusar deste nome, desse poderoso nome. Usa este nome, o nome de Jesus. Que ele seja doce na sua boca. Assim como, não vou falar aqui muito, mas lá fora, tem nomes que são doces na boca das pessoas, não é mesmo? Mas o nome de Jesus tem que ser doce na nossa boca. Infelizmente, nós usamos muito pouco esse nome. Nós falamos muito pouco desse nome. Às vezes, eu lembro, quando no começo, eu tinha vergonha de falar o nome de Jesus. Dá vergonha, não dá? No começo. Mas, na verdade, não. Ele é o nome que tem todo o poder. Amém. E o diabo ele não suporta ouvir esse nome. Quando ele ouve, ele tem que sair correndo. E é assim. O poder de Deus que transforma o ser humano. Muitos querem mudar de vida e não conseguem. Mas só a mensagem do Evangelho anunciada pela igreja pode fazer isso. Então, eu vejo pessoas que são transformadas, que mudou de vida, elas só conseguem fazer isso dentro da igreja. Eu não vejo um testemunho de vida assim, com o poder de Deus lá fora. Não vejo. Ou se tiver, eu engano. Eu vejo às vezes pessoas sendo enganadas pelo diabo, porque o diabo ele é enganador. E o diabo, ele fala lá em 2 Coríntios 11:14, que ele transfigura em anjo de luz para enganar. E essa luz, que eu falo para vocês que essa luz do diabo, eu vi ela, tá? Antes de eu me converter, eu vi essa luz. Entrou aqui no meu quarto, quando eu morava aqui. E eu vi essa luz. E o diabo, ele engana. Mas ele engana, mas engano ele dura pouco tempo. O que ele faz? Ele renova os enganos dele, para poder manter a pessoa enganada. Mas Deus não. Deus, quando ele faz algo na nossa vida, é para sempre. Ele não tira. A não ser que você se afaste da presença de Deus. Mas quando você estiver na presença de Deus, você mantém os poderes de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Pedi para vocês abrirem lá em Hebreus. Se você estiver em Pedro, volta um pouquinho. Hebreus 10.
versículo 24. Hebreus 10, 24. É, 10, 24. É a carta aos Hebreus. Essa carta ninguém sabe quem escreveu, né? Nós deduzimos que seja apóstolo Paulo, né? Mas aqui não dá para ter certeza que realmente é o apóstolo Paulo que escreveu. Porque ele é bem diferente, mas na verdade, o apóstolo Paulo, se foi ele que escreveu, ele foi muito sábio, né? Ele é um homem sábio, não é mesmo? Porque você vê as cartas que ele escreveu aos Efésios, aos Coríntios, eram os gentios, não é mesmo? Mas os hebreus não, os hebreus eram o povo judeu, era o povo, né, ali, eles não eram gentios. Então ele tinha que escrever de uma forma diferente. E ele escreveu esse livro justamente diferente de todas as outras cartas. Justamente para o povo, que era aquele povo que conhecia as escrituras. Está entendendo como que é a diferença que é essa carta? Se for ler Hebreus, vocês vão entender o quanto é diferente das outras cartas. Porque estava escrevendo para um povo diferente, para um povo que conhecia as escrituras. Oi? É, isso. Também eu vou ler aqui. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, vamos supor que é o apóstolo Paulo que escreveu, tá? O apóstolo Paulo quer dizer que, ele está falando aqui no versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Então, ele está falando aqui que já é de costume de muitos deixaram de congregar, de afastar da igreja. Já é costume. Então, acontece até hoje, as pessoas vêm para a igreja, ficam um tempo, depois afastam da igreja. Então, ele está deixando, não afaste da igreja. Às vezes está difícil, né? Tá complicado, tá pesando, mas não afaste. Tem pessoas às vezes que falam assim, eu já vi muitos falando assim, eu tenho que melhorar umas coisas aqui, depois eu vou para a igreja. Não fala assim, você tem que vir da forma que você está. É do jeito que você está. Quem vai mudar você é Deus. E eu falo assim, eu não vou falar para você lá o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer. Não vou falar jamais. Quem vai falar é o Espírito Santo. Então você vem para a igreja, do como você está, você fuma, você bebe, você faz o que for. Vem para a igreja e quem vai mudar vocês é o Espírito Santo. É Ele que vai falar no teu ouvido, faz isso, faz aquilo, não pode fazer isso. O cômodo, se há algo que você faz que desagrada a Deus, o Espírito Santo vai te incomodar, porque você está aqui. Aqui é onde o Espírito Santo vai te incomodar, é onde você vai começar a mudar a tua vida. Eu não sei quanto tempo, muitas pessoas dura 2, 3 meses, já mudou a vida da pessoa, de repente a pessoa leva mais tempo. Eu mesmo, quando eu vim para a igreja, eu levei mais de 1 ano para me mudar a minha vida. Mas eu não saí da igreja. Eu vim para a igreja, eu odiava crente, eu não gostava de igreja de crente, eu odiava. Mas eu vim para a igreja porque eu vi um milagre, eu vi um grande milagre. Aí eu vim para a igreja por obrigação. Como agradecimento, né? Eu vou lá, porque eu vi um milagre, eu tenho que ir lá agora. Eu fiquei na igreja, eu não perdi um culto. E depois de 1 ano, eu fui mudar a minha vida, depois do ano que eu fui entender, nossa, tá entendendo? E tem pessoas que vêm para a igreja que 1 semana, 2 semanas, 1 mês, já mudou a vida da pessoa. Tá vendo como que é as coisas? Mas deixa Deus mudar, deixa Deus fazer. Que seja o tempo que for, mas abre o teu coração. Talvez faltou eu abrir mais o meu coração para me entender. Né? Eu converti em 2008, em outubro de 2008, mais ou menos. Eu fui batizar em 2010, em fevereiro de 2010. Há quanto tempo eu levei para me batizar? Como que eu demorei tanto tempo? Eu não entendo como que eu demorei tanto tempo. Mas eu cheguei lá, entendeu? Por quê? Porque eu não saí da igreja. Porque a tendência minha era sair, não é mesmo? Mas eu não saí. Eu permaneci. Então, permaneça. Não saia. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para servir vocês. Eu e minha esposa estamos à disposição para servir vocês. Nosso telefone não desliga, o meu pessoalmente, ele não desliga por nada. Pode ligar a qualquer hora, madrugada, eu vou atender o telefone. Eu vou atender vocês. Amém? Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Amém? Então, não saia. Vamos crescer essa igreja aqui. Em nome de Jesus, nós vamos estar... Deus vai preparar um lugar para nós, um templo maravilhoso para nós estarmos, em nome de Jesus. Amém? Se você quer que a igreja seja melhor, você deve fazer algo por ela.
Muitas pessoas às vezes falam assim que, não vou para a igreja porque aconteceu aquilo, porque eu não gostei disso, o pastor falou um negócio lá que eu não gostei, o meu irmão do lado lá, ele fez algo que eu também não gostei, não vou na igreja. Acontece muito isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte, de sermos melhor, de fazer algo por ela, e nós fazemos, não vou olhar para a igreja, não vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para cima, para Cristo. Amém. O máximo que você pode olhar é para quem está no altar aqui, seja em caso que sou eu e a minha esposa. Por quê? Porque nós escandalizarmos, aí complica, não é mesmo? Mas não olhe para homens, olhe para Deus. Amém? Você pode ser amável, perdoando e pronto para ajudar um ao outro. Assim, nós apoiamos um ao outro, como igreja, né? Se você está doendo, teu braço está cansado, apoia no ombro do outro. A igreja é isso. Para nós vamos apoiarmos um ao outro. Amém? Amém. Como cristãos, precisamos aprender a não só perguntar o que posso fazer para ajudar, mas quando posso fazê-lo. Então, sempre está disposto, sabe, o que eu posso fazer para ajudar a igreja? E quando? Porque, na verdade, tem cargos na igreja que eu não posso chegar e já entrar nesse cargo. Eu preciso tempo para ir. Eu tenho um tempo certo para mim assumir um certo cargo na igreja. Então, qual é o tempo? O que eu posso fazer? Tá. E esse cargo aqui, quanto tempo? Esse aqui você vai ter que fazer, né? Aqui na sala Nossa Terra, nós temos que, por exemplo, a pessoa precisa chegar a ser obreiro, por exemplo, ela tem que passar pela revisão de vida, ela tem que passar pelo Instituto Vencedores, ela tem que passar por vários, né? E realmente ela passa a ser um líder, abrir célula, aí ela passa a ser obreiro, aí depois ela vai subindo. Se realmente você tem tendência, você tem um dom para isso, tem um critério para você chegar, né? Não é mesmo? Não posso chegar e já ser, não é mesmo? Amém? Glória a Deus. Nós temos só estar disposto, porque o resto Deus faz. Só diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus vai te direcionar. Ele vai te dar o dom. Se você não tem um dom, Ele vai te dar. Às vezes você já tem um dom. É só, né? Está falando assim: eis-me aqui. E está disposto a fazer a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O cristão é abençoado materialmente e espiritualmente na igreja. Porque aqui nós aprendemos a buscar mais a Deus, nós aprendemos a ofertar na casa do Senhor. Porque através de nós buscarmos a Deus, fazendo a obra do Senhor, ofertarmos na casa do Senhor, Deus que Ele faz? Deus promete bênçãos sobre nossas vidas. Ele promete. E como lá fora você não tem como fazer isso. Então nós somos abençoados de todas as áreas, como eu disse. Amém? E não há limites para as bênçãos de Deus que Ele derrama sobre o seu Filho, né? Nós filhos de Deus, amém? Nós só somos filhos de Deus porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. As pessoas falam muito que todo mundo é filho de Deus, né? Mas a palavra é bem clara sobre isso. Quem é filho de Deus? Somente aquele que aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Esse sim passa a ser filho de Deus. Porque Deus fala assim que só tem um único filho, né? Lá em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Não fala isso, que é o único filho. Então, Jesus é o único filho e nós somos adotados através de Jesus Cristo e passamos a ser filho de Deus através de Jesus Cristo. A palavra que diz, não sou eu que estou falando, né? A palavra é muito bem clara. Então nós somos adotados através de Jesus Cristo. Amém? Uma igreja que cresce é uma igreja que se preocupa realmente com os perdidos. Então, essa aqui é a frase para finalizar a minha pregação hoje. Então, uma igreja para crescer, ela tem que ter pessoas, membros que se preocupam com os perdidos. Porque se você está na igreja, você está salvo, você está cheio do Espírito Santo. Como você pode estar cheio do Espírito Santo se você não está preocupado com os perdidos? Então, nós, como salvos, como membros de uma igreja, nós temos que preocupar com aqueles que não estão salvos, aqueles que não estão aqui dentro, e trazer, e fazer que a igreja cresça. A igreja tem que crescer, amém? E vamos fazer isso, amém? Vamos crescer esta igreja, vamos crescer em nome de Jesus. Amém. Não por ego, jamais, é crescer para ganharmos almas mesmo, amém? Glória a Deus. A palavra é muito rica sobre a igreja, né? Mas eu não fiz um resumo
para trazer para vocês o quanto é importante nós estarmos unidos, reunidos como um corpo. Que Jesus, Ele é o cabeça. Amém? Glória a Deus. Amém. Convido a igreja a ficar em pé.